Aumento de servidores custará 7 bilhões de reais só este ano. Prazo menor no processo irrita a defesa e causa bate-boca na comissão do impeachment. Por causa da violência, prefeito de cidade do Grande Rio decreta estado de emergência. Faculdade é investigada por emitir diplomas falsos em São Paulo. E na série especial, as famílias que exageram na criatividade para dar nomes aos filhos. Para titular. Boa noite. O que fazer depois de 4 anos de estudos ao saber que todo o esforço foi em vão? Que o diploma da faculdade é falso. Pois em São Paulo, a polícia investiga esse caso. 2 vítimas registraram queixa, mas o número de prejudicados pode ser bem maior. Essas 2 professoras não podiam imaginar que o diploma da Faculdade de Letras virasse caso de polícia. Toda a minha turma, ninguém havia pegado o diploma ainda. O meu próprio marido falou, é muito estranho, só vocês 2 terem o diploma. E aí a gente resolveu ir atrás. Depois de 1 ano de espera e muita pressão para que a Faculdade Santa Isildinha, que pertence ao grupo Uniesp, liberasse o documento, um susto. Elas souberam que o diploma era falso. Liliane, por exemplo, passou num concurso público para professora em São Paulo, mas com esse diploma não pode assumir a vaga. Atualmente eu prestei também à prefeitura, estou aguardando o resultado, é um dos meus sonhos, mas também se eu for aprovada, infelizmente nesse momento eu não vou poder assumir o cargo. Quem confirma a fraude é a Universidade de São Paulo, que mantém convênios com faculdades particulares para validação de diplomas. A USP afirma que a Santa Isildinha usou informações de outro aluno, de outra instituição, para forjar o documento. Procuramos a faculdade, que fica na zona leste de São Paulo, mas no local, durante o dia, funciona uma escola infantil. Aqui é pré-escola e eles só alugam a sala à noite. Fomos ainda na secretaria da faculdade, em outro endereço. Aqui pelo jeito, ninguém atende. A polícia também esteve no local e não encontrou o diretor acadêmico para entregar a intimação que foi recebida por uma funcionária. Segundo a polícia, o caso será investigado como falsidade ideológica e falsificação de documentos. Mas as queixas não param por aí. No ano passado, o PROCON registrou mais de 60 reclamações contra a instituição de ensino. A suspeita é que o problema seja ainda maior. As professoras estão indignadas. Leila está no meio de uma pós-graduação. Foi uma bomba que caiu na minha cabeça mesmo quando eu descobri que, na verdade, o papel que eu tenho aqui não vale nada. Em nota, a Faculdade Santa Isildinha disse que abriu sindicância para apurar a denúncia e que vai emitir novos diplomas. A onda de violência que atinge a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, fez o prefeito de São João de Meriti decretar estado de emergência. Ele pede a intervenção das tropas federais no município. Uma cidade pede socorro. Ninguém tem mais liberdade para andar na rua, nem durante o dia, nem à noite. As últimas madrugadas espalharam pânico em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. São traficantes rivais disputando territórios. O avanço da criminalidade forçou a prefeitura a decretar estado de emergência. A gente está notificando o governo federal pedindo à Força Nacional que ocupe São João de Meriti, uma vez que o direito de ir e vir do brasileiro que mora em São João de Meriti não tem mais, infelizmente, nós perdemos essa condição. Este é o Centro Comercial de São João de Meriti. Essas lojas deveriam ficar abertas até às 8 da noite. Restaurantes e lanchonetes até por volta de 11 horas. Mas daqui a pouco tudo estará fechado, porque não há movimento. As pessoas que deveriam estar aqui estão voltando para casa, obedecendo ordens de toque de recolher dos traficantes. São João de Meriti faz limite com as áreas consideradas de alto risco, como os complexos do Chapadão e da Pedreira, na zona norte do Rio. Outro município da Baixada, Nilópolis, instalou barreiras de concreto nos principais acessos. Faltam policiais na região. Em São João de Meriti, por exemplo, apenas 35 PMs fazem a segurança por dia de quase 500 mil pessoas. A morte de uma moradora provocou revolta na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma base da UPP foi atacada por traficantes. Houve tiroteio. Manifestantes fecharam ruas e incendiaram lixeiras. O comércio foi obrigado a fechar as portas. O sistema de ônibus expresso teve o percurso alterado.
Segundo os moradores, a vítima era sobrinha de um chefe do tráfico na comunidade. A divisão de homicídios esteve no local e investiga as circunstâncias do crime. Em Belo Horizonte, golpistas tentam enganar famílias de pacientes internados em hospital público. Esse crime já foi denunciado aqui pelo Jornal da Record e agora volta a angustiar quem tem um parente internado. A família gravou pelo celular a conversa. A senhora fez a liberação dos exames? Não, ainda não fiz. O homem, que se identifica como funcionário do hospital, pede dinheiro para novos exames da paciente. A senhora vai dar uma entrada de R$1.030, tá? Ao perceber que a família está desconfiada, o homem se exalta. A senhora só está prolongando o horário, nunca dá o parecer da nossa equipe médica. A gente tem medo, né? Pode estar vindo acontecer alguma coisa porque a gente não sabe o que está por trás disso tudo. A família da paciente em coma há 2 meses denunciou o caso no hospital e também na polícia. O homem ainda não foi identificado, mas a suspeita é de que ele seja um funcionário com acesso às informações dos doentes. Como eles têm esse acesso a essas informações, que são realmente muito precisas, a gente não sabe. O Hospital Júlia Kubitschek está ciente dos casos e espalhou cartazes pela unidade para alertar as pessoas. Nós estamos entregando também essa mesma orientação para eles no momento da internação. A Universidade de São Paulo vai instaurar uma sindicância para apurar a denúncia de estupro sofrido por uma jovem durante os Jogos Universitários em Sorocaba. A direção do Instituto de Física, onde o suspeito do crime estuda, informou que irá trabalhar com o escritório USP Mulher para apurar os fatos. A vítima, estudante da Escola de Comunicações e Artes, foi violentada durante uma festa no interior do estado. Ela reconheceu o agressor e registrou o boletim de ocorrência. Manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam a rodovia Regis Bittencourt em Embu das Artes, Grande São Paulo. O protesto é contra uma reintegração de posse num terreno da região. O ex-deputado federal Geraldo Magela, do PT, foi conduzido coercitivamente junto com outras 12 pessoas para depor na Polícia Federal em Brasília. Ele é suspeito de ter sido conivente com um grupo que cobrava propina para conceder lotes de terra num programa do governo. No Rio de Janeiro, professores da rede estadual decidiram manter a greve por reajuste salarial, que já dura mais de 3 meses. Os manifestantes fizeram uma caminhada até o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Ainda no Rio, a Polícia Civil pediu a prisão de mais 2 suspeitos de envolvimento no estupro coletivo. Segundo investigadores, a dupla pertenceria ao tráfico de drogas no Morro São José Operário. Outros 4 envolvidos ainda estão foragidos. Uma casa de frente para o mar, num cenário paradisíaco. Esse era o desejo de muita gente que acabou caindo num golpe na ilha de Taparica, na Bahia. Um falsário aproveitou que vários imóveis ficam vazios boa parte do ano e enganou as vítimas dizendo que estavam à venda. O sonho de ter uma casa na ilha de Itaparica, um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia, parecia estar próximo de se tornar real. Entrada e prestações suaves e ainda com uma bela vista para o mar. Uma desconfiança, ele tinha a resposta a tudo que a gente perguntava. O suspeito de aplicar o golpe é Hamilton Marcelo Soares, que se passava por corretor. Ele é também funcionário da prefeitura local. Dizia que os imóveis tinham sido desapropriados por causa de dívidas com o IPTU e por isso iriam a leilão. Os interessados tinham que pagar um sinal para garantir a preferência. Eu paguei a entrada de 1.000 e 5 prestações de 300. Pelo menos 50 pessoas que tinham esse mesmo desejo também fizeram pagamentos e não desconfiaram da oferta, bem abaixo do valor de mercado. Acabaram caindo no golpe. Eram casas e terrenos localizados em um dos endereços mais valorizados da ilha. Esta aqui, a poucos metros do mar, está avaliada em R$500 mil. Mas no dia marcado para entregar as chaves, Hamilton não apareceu e muitas vítimas foram à delegacia para prestar queixa. Até o momento, estamos estimando em cerca de R$160 mil que foram tomados dessas vítimas.
A polícia americana identificou o atirador que invadiu a Universidade da Califórnia, onde a seleção brasileira ia treinar. Antes de ir ao local, ele matou a própria mulher. Investigadores chegaram à casa de Ashley Hest depois de encontrar uma lista com nomes de pessoas que o suspeito Maynak Sarkar pretendia matar. Nela estavam também o professor Bill Klug, morto no campus, e o de um outro docente, que teria escapado porque não estava na universidade na hora do tiroteio. Depois do ataque, o ex-aluno se matou. O governo concede reajuste ao funcionalismo que prevê gastos de 58 bilhões de reais, mas garante que o aumento da despesa já estava previsto no orçamento. Durante a posse do novo ministro da Transparência, Torquato Jardim, o presidente interino Michel Temer comemorou a vitória nas votações da Câmara. Se me permitem a informalidade, eu peço um aplauso ao nosso Congresso Nacional. Mas o dia foi de dar explicações. Como o Planalto apoiou a aprovação de uma nova despesa permanente de mais de 50 bi. E isso, apesar de admitir um rombo de 170 bi nas próprias contas. Planejamento e Casa Civil foram destacados para demonstrar que a medida teria sido um bom negócio para o governo. Por votação simbólica, a Câmara aprovou no meio da madrugada um reajuste escalonado em 3 anos para categorias do funcionalismo. Este ano, o aumento terá impacto de 7 bilhões de reais sobre a folha de pagamento. Em 2017, o impacto será de 19 bilhões e 400 milhões de reais. Em 2018, custo adicional de 26 bi. O salário do ministro do Supremo, teto do funcionalismo, vai de R$ 33.763 para R$ 39.293. A área econômica garante que a despesa já estava prevista no orçamento e que este foi o melhor acordo possível. É que os trabalhadores aceitaram corrigir só cerca da metade da inflação do período. Concordaram com 5%. No meio da noite, teve deputado que só acreditou que devia votar a favor depois de ouvir a orientação por telefone diretamente do próprio presidente Temer. O ministro da Casa Civil lembra que o acordo com os servidores foi firmado ainda pela equipe de Dilma. Nós entendemos como sendo altamente positivos para o nosso processo de ajuste fiscal. O governo, ele muda de titularidade, mas os compromissos do governo devem ser honrados com a sociedade. A delação premiada de Nestor Cerveró acusa a presidente afastada Dilma Rousseff, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o filho do ex-presidente Fernando Henrique. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília é a repórter Renata Varandas. Boa noite para você, Renata. Quais são exatamente as acusações do ex-diretor da Petrobras? Oi, Adriana, boa noite. Olha, Nestor Cerveró disse que em 2012 o senador Renan Calheiros teria dito a ele que sem propina não havia apoio. Cerveró também afirmou que a presidente afastada, Dilma Rousseff, sabia sim das irregularidades na compra da refinaria de Passadina e que também acha que a presidente Dilma sabia que o PT, Partido dos Trabalhadores, recebia propina da Petrobras, mas que nunca tratou diretamente sobre este assunto com ela. Nesta mesma delação, Nestor Cerveró afirmou que na época em que Fernando Henrique Cardoso era presidente, a empresa do filho dele, Paulo Henrique Cardoso, foi contratada pela Petrobras num negócio irregular. De Brasília, Renata Varandas. Obrigado, Renata. O senador Renan Calheiros negou as denúncias e afirmou que delações não comprovadas devem agravar a pena dos delatores. A assessoria da presidente afastada, Dilma Rousseff, foi procurada, mas ainda não se manifestou. E o Instituto FHC informou que o ex-presidente se encontra na Europa e ainda vai se pronunciar. Veja a seguir, a polícia prende prefeito suspeito de desviar dinheiro público no interior de Pernambuco e apreende sacos de dinheiro na casa dele. E ainda hoje, na nossa série especial, Paraticlário, Heliocriso, as invenções de um mineiro para batizar os filhos que travam a língua de qualquer pessoa.
O relator do processo de impeachment da presidente Dilma não aceitou incluir no processo áudios do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que falam sobre a Operação Lava Jato. Hoje a discussão foi sobre a proposta de antecipar os prazos da votação. O presidente da comissão acatou a questão de ordem da senadora Simone Tebet e reduziu de 15 para 5 dias o período para que as partes apresentem as alegações nessa etapa do processo. Houve bate-boca. O que está vindo é uma pressão, sim, desse presidente interino Michel Temer, que está preocupado com o seu governo. Já caiu 2 ministros. Está fazendo pressão nessa comissão. É insegurança desse presidente biônico interino. Eu não estou sendo pressionado por ninguém, até porque eu não aceito nenhum tipo de pressão. Eu não vou desonrar a minha história, a minha vida, aceitando pressão. Se confirmada a decisão, a votação do parecer será antecipada para meados de julho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, responsável pelas disputas jurídicas do processo, vai bater o martelo sobre os prazos oficiais. Os senadores aliados à presidente afastada alegam prejuízo à defesa e anunciam que vão apresentar recursos pelos pedidos que vêm sendo negados pela comissão. Entre eles, a inclusão dos diálogos gravados entre o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e os PMDBistas Romero Jucá e José Sarney. E agora há pouco, uma nova confusão. Nós vamos nos retirar a partir dessa decisão. Inconformados com a decisão de se votar dezenas de requerimentos de uma só vez, José Eduardo Cardoso e aliados de Dilma abandonaram a comissão em sinal de protesto. Eu não tenho condições, nesse momento, diante do que aconteceu nessa sessão, de aqui permanecer. Senhor presidente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizou a continuidade das investigações contra o senador do PSDB, Aécio Neves. Aécio, que é também presidente do partido, foi citado na delação do ex-senador Delcídio do Amaral como beneficiário de um esquema de desvio de dinheiro de Furnas. Em nota, Aécio Neves afirmou que tem convicção de que ficará provada a sua inocência e que, como no passado, a investigação das mesmas acusações foram arquivadas. A presidente afastada, Dilma Rousseff, participou no Rio de um ato contra o impeachment organizado por mulheres. A manifestação percorreu as ruas do centro da cidade. Entre os participantes estavam artistas, intelectuais, políticos e militantes. Dilma Rousseff chegou pouco depois das 7 da noite. Em discurso, voltou a classificar como golpe o processo de impeachment e criticou o governo do presidente em exercício, Michel Temer, por esvaziar projetos sociais de sua gestão. O prefeito de Catende, em Pernambuco, foi preso durante uma operação da polícia acusado de desviar verbas públicas. Ele passou mal e teve que ir de ambulância prestar depoimento. O filho dele também teve a prisão preventiva decretada. Os presos começaram a chegar à sede do Departamento de Crimes contra o Patrimônio no Recife no meio da manhã. Entre eles, Otacílio Alves Cordeiro, o prefeito do município de Catende, a 140 quilômetros da capital. O político de 76 anos passou mal e precisou ser conduzido à delegacia numa ambulância, onde foi ouvido por uma delegada. Além do prefeito, a nora e o filho, que era secretário de Finanças do município, outras 8 pessoas, entre elas assessores, também tiveram a prisão preventiva decretada. Eles são acusados de desviar verbas públicas, falsificar documento e lavagem de dinheiro. A polícia ainda não informou o valor desviado, mas o que foi encontrado na casa do político dá uma pista. No imóvel que fica no centro de Catende, os policiais encontraram sacos e malas cheias de dinheiro, cerca de R$1 milhão apreendido. Os moradores da cidade de 40 mil habitantes ficaram surpresos com a ação policial. A população ficou um pouco constrangida sobre essa realidade que aconteceu hoje. A polícia investiga ainda o envolvimento de servidores de outras prefeituras do estado no esquema. Você vai ver a seguir. Laudo diz que o cantor Prince morreu vítima de overdose de analgésico. E também na série especial, uma grande família de São Paulo que vale a pena conhecer. Todos têm nomes bem diferentes, como Marjocoel. Marjô para os íntimos. Saiba quem são os irmãos dela no próximo bloco.
Em Israel, arqueólogos correm contra o tempo na maior escavação do país em 30 anos. Eles tentam recuperar relíquias e pergaminhos antes que sejam roubados por ladrões de antiguidades. No meio do deserto da Judéia, uma busca por mais de 2000 anos de história. Ainda não são nem 6 horas da manhã e a nossa equipe já está a caminho da região do Mar Morto. Arqueólogos israelenses buscam vestígios dos últimos manuscritos do Mar Morto. A versão mais antiga do texto bíblico é uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Centenas de textos e fragmentos já foram encontrados em uma caverna em 1947, nessa mesma área. Relíquias de valores inestimáveis. 500 especialistas e voluntários participam do projeto. Nave Peled é um deles. O israelense de 19 anos é apaixonado por arqueologia. É uma aventura, afirma. O diretor do Departamento de Proteção a Roubos de Antiguidades protege o acampamento onde o grupo dorme. Nos últimos 4 anos, quase que diariamente ladrões são presos por aqui. O acesso às cavernas é bem complicado e para chegar lá nós vamos ter que descer aqui pela rocha mais de 300 metros. E é justamente essa dificuldade que atrai também os ladrões de antiguidades, que assim como os arqueólogos sabem que aqui neste vale ainda existem muitas relíquias e tesouros milenares. A descida é perigosa. Enfrentamos um calor de 45 graus. A paisagem é exuberante. E não à toa ganhou o nome de Terraço de Deus. Os arqueólogos trabalham literalmente à beira do abismo. É preciso paciência. Cada balde de terra despejado nas peneiras pode guardar vestígios de um passado muito distante. De dentro da caverna já foram retiradas toneladas de terra. A arqueóloga responsável pelas escavações, Mika Ullman, diz que já foram encontrados cerâmicas, ossos, ferramentas, pistas que ajudam a desvendar a história. Essa caverna é sem dúvida a mais importante, a mais valiosa para nós, afirma. As autoridades israelenses divulgam em novembro o balanço dessa primeira etapa do projeto. Mas a principal busca pelos últimos manuscritos do Mar Morto vai continuar. Os temporais continuam sobre o Sudeste nesta sexta-feira. Algumas cidades entre São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas podem receber o volume de água esperado para todo o mês. Ainda há risco para granizo e ventania. Tempestades também no norte do Brasil. No centro-oeste e no litoral do Nordeste, as pancadas serão isoladas. Faz sol na região sul e entre Bahia e sul do Pará. Em Belo Horizonte, apesar da chuva, a máxima chega aos 30 graus. Em Porto Alegre, é de apenas 15 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora e a máxima é de 27. Em Goiânia, 33. Em Natal, 30 graus. Em São Paulo, pancadas de chuva e a temperatura não passa dos 21. Moradores de João Pessoa, na Paraíba, filmaram o momento em que criminosos que tinham acabado de explodir um caixa eletrônico carregam o carro e fogem. Os ladrões atiram com fuzis para o alto, enquanto os malotes de dinheiro são colocados no porta-malas. Não houve feridos e a polícia não prendeu ninguém. Olha, mesmo com todos os riscos, muitas pessoas fazem uso de anabolizantes para ganhar músculos. Perigo enorme, né? Em Belo Horizonte, nossa equipe conseguiu comprar com facilidade um composto de vitaminas para animais e que, aplicado em humanos, pode até provocar a morte. Potencializar os músculos a qualquer custo. Não basta treinar. Muitos apelam para substâncias perigosas. No mercado, uma delas chama a atenção. É um composto de vitaminas e estimulante à base de anfetamina destinado para animais de grande porte, como cavalos e bois. Esta mulher, que prefere não se identificar, vê o marido usar o produto há 5 anos. Ela resolveu denunciar porque tem medo que ele morra. O homem injeta a substância no músculo 3 vezes ao dia. Aplica na frente da gente, na frente das crianças. E as crianças até veem, ficam preocupadas com aquilo, querendo saber.
O remédio só pode ser vendido nas lojas de produtos agropecuários com receita de um veterinário. Mas na prática não funciona bem assim. Nosso produtor percorreu alguns comércios e apenas um exigiu a receita. Nesta loja o documento não foi pedido e a vendedora sabe do perigo. Isso aqui não é para usar em gente, não. Se for para usar em gente, tem que ver lá o que ele vai fazer, porque não é indicado. Se tiver problema de coração, morre, viu? Como pessoas morrem, então? Morre. Você que acelera o batimento cardíaco, que é para boi, cavalo, cachorro, gato. Na internet não é difícil encontrar dicas de como usar o produto. Mas as aplicações podem resultar em internações graves. Segundo o especialista em medicina do esporte, a substância leva a consequências devastadoras no organismo. Aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, levando até o desenvolvimento de arritmias graves. São esses os principais que a gente pode levar à morte, por essas arritmias que esse remédio pode induzir. Um exame toxicológico revelou que o cantor Prince morreu por overdose de analgésico. Uma dosagem maior do que o corpo poderia suportar. A autópsia de Prince aponta que ele foi vítima de uma overdose acidental, provocada pela ingestão de fentanil, um tipo de opioide sintético. O analgésico é considerado potente e perigoso, utilizado para tratamento de dores agudas, principalmente após cirurgias. É 50 vezes mais forte que a heroína. O medicamento foi prescrito a Prince após uma operação que ele realizou no quadril, mas segundo o laudo, foi a automedicação que o matou. O astro era considerado um dependente de opioides e estava se preparando, inclusive, para se inscrever em um programa de tratamento. O cantor foi encontrado morto no dia 21 de abril, na casa onde morava em Minneapolis. A fatalidade reflete uma dependência epidêmica que assola os Estados Unidos. Só em 2014, 28 mil pessoas morreram pelo uso de opioides no país. Harry Scott, responsável pela ONG Samaritan Village, que ajuda dependentes, acredita que o aumento no número de usuários esteja ligado a uma cultura que incentiva o consumo dessas pílulas, além da falta de fiscalização. Os médicos prescrevem a substância e não acompanham os pacientes, não sabem do histórico e nem se são vulneráveis a se tornarem viciados ou não, afirma. Na Espanha, o jogador argentino Lionel Messi que compareceu a julgamento em que é acusado de fraude fiscal. O atleta e o pai dele testemunharam num tribunal de Barcelona. Eles negaram qualquer envolvimento no esquema para não pagar impostos em contratos de direito de imagem. As autoridades espanholas acusam os dois de sonegar 4 milhões e 200 mil euros. Campeonato Brasileiro. Corinthians e Internacional vencem em casa e estão no topo da tabela de classificação. Campeão brasileiro pela última vez há 37 anos, o Internacional chegou à liderança depois de vencer o Atlético Paranaense por 1-0 com o gol de Vitinho. Cada jogo vai aumentar a nossa dificuldade. E o nosso desafio, e meu desafio como treinador é esse: jogar a próxima rodada como se fosse a última. Em São Paulo, o Corinthians derrotou o Santos por 1-0 com este gol de Giovanni Augusto e confirmou sua recuperação no campeonato. A terceira vitória seguida fez o Corinthians consolidar o seu lugar no G4. E mais, os 3 pontos obtidos contra o Santos não deixaram o Internacional desgarrar na liderança. Aquelas equipes que fizer o trabalho de casa o mais rápido possível, conseguir buscar esse entrosamento logo no início do campeonato e somar pontos, vai fazer muita diferença. As decepções da rodada foram o Atlético Mineiro, que apenas empatou em casa com o Fluminense em 1-1, e o São Paulo, derrotado pelo Figueirense por 1-0 em Florianópolis. Consolo teve o armador Ganso, convocado por Dunga para defender a seleção na Copa América. Voltar a fazer gols, voltar a ser o jogador que pode desequilibrar uma partida, de poder ajudar a equipe do São Paulo. Então é muito trabalho, muito foco e para poder voltar a ser jogador de seleção brasileira.
No Japão, foi encontrado vivo o menino deixado em uma floresta pelos próprios pais. Yamato Tanoka, de apenas 7 anos de idade, passou 6 dias perdido. Os pais do garoto deixaram ele no local como castigo e quando voltaram, o menino havia desaparecido. A criança foi localizada em um quartel militar e, embora se sinta bem, foi levada a um hospital para avaliação. Aqui no Brasil, o setor de turismo está otimista. As agências esperam crescimento nas vendas para o mês de julho. Com preços mais baixos e pacotes flexíveis, tentam convencer os clientes a não adiar a viagem das férias. Para a próxima viagem de férias, Sandra tinha um sonho. Eu queria ir para a Índia. Mas ficaria caro demais. A ideia agora é fazer um cruzeiro, que é bem mais barato. O sistema é all inclusive, então você tem um custo certo daquilo, excluindo só bebida, e isso o custo é menor. A aposta das agências de turismo é que mesmo com a crise, os brasileiros não vão deixar de viajar em julho, mas sim adaptar os planos para opções mais econômicas. Por isso, a previsão é de um faturamento nessas férias de inverno até 6% maior do que no ano passado. Esta operadora criou novas alternativas com pacotes mais em conta. Pode diminuir o número de dias, pode mudar um pouquinho os serviços, de repente deixar de fazer aquela viagem dos sonhos, mas ele faz uma viagem que cabe no bolso. Os destinos nacionais hoje são mais de 60% do total das vendas das agências de viagem. Para o exterior, mesmo com o dólar alto, o setor diz que há pacotes com bons preços. Tem muitas ofertas e essas ofertas, quando você calcula o dólar hoje, e o dólar lá atrás, e as tarifas em dólar com as promoções, as viagens estão inclusive custando mais barato. Para garantir os dias de diversão em Las Vegas, Luana pensa em parcelar a conta em até 12 vezes. Não pensei em cortar a viagem, não. A viagem estava em primeiro plano. A gente precisa relaxar, curtir, né? Na série especial hoje você vai conhecer 2 famílias muito divertidas. Uma é de Minas Gerais, a outra de São Paulo. Olha, tem cada nome que é melhor a gente nem tentar falar aqui, viu, Celso? Só ouvindo para acreditar. Quem conta essa história pra gente são os repórteres Luiz Gustavo e Leandro Stoliar. Se eu contar, ninguém acredita, então eu vou deixar que ele se apresente. Songia Sandra. Jurandice Unemar. Druzila Argélia. Deva Johanna. Johan Henrique. Marjocoel Jomaroligo. Para. Como é que é? Marjocoel Jomaroligo. Marjocoel Jomaroligo de Godoy. E olha que ainda faltam o Ofinéias, Otoniel, Damares Mercedes, Otton Honri, Otom Mahatma, Seramis Sitamar, Metiguatlan Gandhi e Shadayakna. Para decorar tudo é quase impossível. A ideia veio do pai, o finado seu Otoniel, que queria ser um tanto quanto criativo. Ele fazia uma junção de palavras para escolher os nomes dos filhos. Marjocoel Jomaroligo tem as iniciais da mãe, Mar de Maria, Jô de José, Co de Coelho. E o inverso no segundo nome, Jô de José, Mar de Maria, Oli de Oliveira e Go de Godoy. Marjocoel Jomaroligo. A família tem ao todo 13 irmãos, sem contar os filhos. E quase todo mundo tem nomes, digamos assim, não convencionais. Ao contrário da vovó, que tem a junção dos 2 nomes mais simples e comuns no Brasil, segundo o levantamento do IBGE, Maria e José. Dona Maria José. Imagina a confusão que isso não causou. Jurodir já passou cada uma com esse nome. Na época de escola não tem rua, né? Você tem um nome diferente, porque quando era qualquer coisa eles já tinham gozação, né? Vergonha do nome que a Deva Johanna tem até hoje. Ah, deve aqui, ela deve ali. Todos os tipos de piada. Até para escrever o nome de cada um deles é uma confusão. Tem que treinar. Imagina como era a lista de chamada na escola. Primeiro dia da escola eu já não queria entrar porque começaram todo mundo a rir de mim. E eu queria brigar com todo mundo. O jeito foi criar apelidos para a família. A Marjô, claro, foi uma das primeiras a aprovar a ideia. Eu sempre queria chamar Marjô, Marjorie. Marjorie eu amo, mas não Marjorie e Marjorie. Aquela coisa assim, Ou então Marjô. A escolha dos pais divide opiniões. A Sonja adorou. Nunca tive problema com meu nome, sempre gostava do fato de ele causar esse desajuste. Eu acho que eu vim mais para
complicado do que para explicar nesse planeta. A maior parte dos nomes veio dos livros de história mesmo. O pai lia muito sobre deuses e reis da antiguidade. Eu acho que ele teve tempo demais, embora ele fosse do exército, para arranjar esses nomes, porque não é fácil. Haja criatividade. A mãe, Dona Maria José, garante que não teve influência. Ela só escolheu o nome da Sonja. Sonja era um filme que eu assistia de uma bailarina de gelo e eu adorava. O mais bonito é o Sonja, então, senhora? Pra mim era. E todo mundo concorda, não? Não. Ninguém concorda, não. Sonja virou a filha preferida da mamãe, mas no fim é só piada interna. Todo mundo acabou se acostumando com os nomes diferentes e acabaram adotando identidades únicas. E aí a Drusila era chamada de quê? De buzina. Godzilla. Godzilla? É. Família Godoy. Grande, diferente e que leva a criatividade no nome, mas não está sozinha. Em Minas, o repórter Luiz Gustavo encontrou uma família que não perde nada para os Godoy. Pinhuí, centro-oeste de Minas Gerais. Vida pacata, 32 mil habitantes e uma família que não tem homônimos. O sobrenome é até comum, Soares Pereira, mas o primeiro nome é muito, mas muito diferente. Este aqui é o mais velho da família. Muito prazer, Paratitlário. Eu sou o Parazônio. Eu sou o Heliocriso. Peraí, como é que é? Paratitlário. Para o quê? Paratitlário. Que complicação. Imagine o que eles já passaram. Um colega estava com a tabela periódica na mão, né? E ele olhou 105 elementos. Aí, o Parazônio é o 106. Aí, durante um tempo, o pessoal me chamava de 106. Eles apresentavam, esse é meu irmão, e a turma perguntava, bom, você é o quê? Parar o quê? Para-choque, para-lama? À medida que os filhos iam nascendo, o pai corria para o cartório para registrar a criança. Naquela época, a lei não era tão rigorosa, não era apto questionar se o nome ia ou não causar constrangimento. O responsável por tudo isso é este senhor aqui, seu Eitevaldo, 84 anos. De onde veio essa ideia, seu Eitevaldo? A ideia veio que a gente tinha que ter um nome que tivesse uma origem. Aí o senhor achava os nomes no dicionário? No dicionário. Tá bom, seu Eitevaldo. Então explica pra gente o que significa Papatitlários. O primeiro é autor das leis. E Heliocriso? Heliocriso não lembro. Esse deixa por nossa conta, nós vamos descobrir o que significa. Segundo o dicionário, Heliocriso é uma planta medicinal, anti-inflamatória, antialérgica e expectorante. Dos 7 filhos, 2 são mulheres que, por incrível que pareça, têm nomes comuns. A Vilza e a Márcia, que é a caçula da família. Vocês entendem que escaparam? Sim. Isso deixa vocês felizes? Bem aliviadas, né? E por que vocês foram poupadas? Foi minha mãe que escolheu. A matriarca da família é Dona Isaura, de 80 anos. Por que a senhora teve o direito de escolher o nome delas? Porque aí eu tava mandando, né? Antes eu não mandava, né? E não é de hoje que seu Eitevaldo tem essa mania. Quando era adolescente, ele escolheu os nomes dos mais novos dos 13 irmãos. Esta aí, por exemplo, é Dona Aurísia. É ouro, né? Áureo de ouro. Olha o culpado ali, ó, a carinha dele, olha lá. Na fazenda da família, as vacas também ganhavam cada nome. É Melanésia, Polinésia, Micronésia. Seu Eitevaldo diz que parou com a mania de nomes esquisitos. Só não consegue abandonar o trabalho. Todos os dias, ele ainda vai para a roça sozinho. O senhor que vai dirigindo? Até hoje o senhor dirige? Até hoje. Casados há 60 anos, ele e Dona Isaura têm 14 netos. Nenhum dos filhos quis fazer como o pai, que antes do cartório passava pelo dicionário. É meio perigoso. Ultimamente, a minha filha Viviane e o meu filho Douglas, né, eu não quis arriscar, não. Meus filhos também, os nomes são bem mais simples.
é Clara e Bernardo. Uma nova geração para reescrever a história, sem perder as raízes que fazem essa família feliz. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com Câmera Record e a história do menino de 5 anos que pesa 82 quilos. Por que será que ele não para de engordar? A gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.